Guia Brascast, o podcast oficial do Brás. Olá, meu nome é Kennedy Silva, seja bem-vindo para mais um podcast do Guia Brascast. Hoje nós vamos começar mais um episódio do quadro Revolução Digital. E o assunto de hoje é o que é Bitcoin e como funciona essa moeda virtual. Isso mesmo, você que iniciou no Bitcoin não sabe o que é Bitcoin, você que só ouve falar Bitcoin e pensa, será que é uma ave? Será que é um animal? O que é Bitcoin? Hoje eu vou te explicar da forma mais simples possível o que é Bitcoin. Eu vou ler um artigo para vocês falando resumidamente mais sobre o Bitcoin, para vocês entenderem o que é essa moeda. Você que iniciou e também não sabe muito, ouve esse podcast até o final que vai te ajudar bastante. O Bitcoin, ele é basicamente uma criptomoeda digital descentralizada. O Bitcoin é uma moeda virtual, a primeira criada no mundo e pode ser usada para a compra de serviços, produtos e qualquer outros itens em estabelecimentos que aceitem ser pagos com Bitcoin. O Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo. Isso significa que, além de não ser regulada por governos, bancos ou empresas, é possível comprar, enviar e receber Bitcoin sem nenhum intermediário, como os bancos e emissores de cartões de crédito. Além disso, é uma moeda limitada, diferentemente do real, do dólar ou do euro, que podem ser emitidos conforme os países sentirem a necessidade. O Bitcoin e o seu código foram criados de forma que somente 21 milhões de moedas podem ser emitidas. Este é o limite. Até 2019, estima-se que 18 milhões de bitcoins já foram minerados, que seria emitido como uma nota. E como que funciona o Bitcoin? O Bitcoin é negociado na internet em uma rede própria, que ela se chama blockchain, um banco de dados onde são registradas todas as transações de Bitcoin entre os participantes da rede. Ainda o Bitcoin é descentralizado e aberto, embora as informações de participantes sejam totalmente anônimas. Depois de validadas, as transações são acrescentadas a blocos de transação. Daí o nome blockchain. A cada 10 minutos, quando são criados novos blocos, por conta dessas validações, nunca foi possível até hoje fraudar o Bitcoin. Os Bitcoins de cada usuário são armazenados nas chamadas carteiras digitais, por onde é possível transferir e acessar as moedas. Elas são basicamente programas e softwares instalados em computadores e através do seu smartphone. E Kennedy, entendi um pouco o que é o Bitcoin, mas aí você botou um ponto de interrogação na minha cabeça. O que é blockchain? Eu vou explicar um pouquinho mais do blockchain. O blockchain, ele é um sistema que permite rastrear o envio e receber de alguns tipos de informações pela internet. São pedaços de códigos gerados virtualmente que carregam informações conectadas, como blocos de dados que formam uma corrente. Por isso o nome corrente de bloco, em português, que seria o blockchain. Apesar de estar diretamente relacionado com Bitcoin, o blockchain não se resume a isso. Além dessa e de outras criptomoedas, o blockchain também pode ser usado para a validação de documentos, como contratos e trocas de ações, transações financeiras, comercialização de músicas ou filmes, rastreamento de remessas e até votos. Então, um blockchain, ele não é só o sistema por trás do Bitcoin, ele consegue criar outras coisas que já estão sendo desenvolvidas, como contratos inteligentes, algumas exchanges centralizadas. E eu vou parar de falar um pouco, porque às vezes eu tô falando e você não tá entendendo nada, né? Mas vamos focar no Bitcoin, a moeda, tá? O Bitcoin, como qualquer outra moeda, sofre variações diariamente e segue a lei de oferta e demanda. Ou seja, quanto mais pessoas querendo, mais caro fica. E também, quanto menos pessoas estiverem utilizando, o Bitcoin vai cair.
tendo um desinteresse do pessoal, ele cai. Então você consegue entender, uma demanda muito alta, Bitcoin ele aumenta. Quando essa demanda começa a diminuir muito, o Bitcoin começa a cair. Então isso você consegue saber quando valoriza, quando desvaloriza. Por isso ele é uma moeda bastante variável. Mas ao contrário de outras moedas, ela apresenta uma oscilação muito grande e pode variar em um único dia até 20%. Isso acontece por dois motivos principais: o fato de o Bitcoin ser limitado e a alta demanda pela moeda. A população da carteira digital surge mente de corretores de Bitcoin, notoriedade, blá, 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 blá. Então espero que deu para você entender. Aqui é mais termos técnicos falando sobre o Bitcoin, mas espero que esse começo tenha dado para você entender um pouco mais. Mas, Kennedy, ainda continuo com a dúvida. Não entendi muito. Volta no começo do podcast, ouve de novo que você vai entender. Resumindo, o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada onde o governo não consegue ter controle. Então você pode fazer suas compras, suas transações tranquilamente, sem o governo estar enchendo o seu saco. Pessoal, eu espero que tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco sobre o que é o Bitcoin. Para você que já conhece, fala, poxa, Kennedy, é muito simples o que você falou. O intuito é esse, para o pessoal que está entrando, como vocês dizem no mercado financeiro de Bitcoin, está entrando muita sardinha, que é o pessoal pequeno. E eu também sou uma sardinha, sou pequeno ainda, logo logo nós viramos um tubarão e uma baleia gigantona. Mas eu vejo que muita gente precisa de informação. No começo também eu tinha muita dificuldade para poder entender. Depois fui pesquisando, fui aprendendo. E hoje acabei adquirindo bastante conhecimento. E o nosso intuito hoje é de colocar a tecnologia blockchain no nosso aplicativo. O Guia Brás. Não sei se você ainda conhece o nosso aplicativo, é o aplicativo oficial do Brás. Você que é lojista, você que é revendedor, você que é sacoleira, vai lá na Play Store. Se você está usando Android, baixa ele. Se você está usando um iPhone, entra no meu Instagram, guiabras.oficial. Lá vai ter um link, vai ter 3 botões. Você vai ver que um é da Apple, é só clicar que você vai conseguir acessar o nosso aplicativo pelo seu iPhone. Dentro do aplicativo você vai achar os melhores lojistas do Brás. Hoje nós reformulamos todo o aplicativo, deixando ele mais simplificado. E tiramos vários lojistas que não estavam atendendo tão bem os clientes. E estamos só colocando lojista foda, lojista que consegue atender o cliente com uma alta qualidade. Então o aplicativo ele tá focando em os melhores lojistas do Brás. Lá dentro você vai encontrar os melhores produtos que tá em alta, com preços de atacadista. E se tiver algum que não é fabricante, é revendedor, você vai ver que o preço dele tá bem próximo do atacadista. Quando a gente coloca um revendedor de atacadista lá dentro, é porque o cara é tão foda, que as fábricas não conseguem acompanhar eles. Então é um cara que vai estar te ajudando. Às vezes nem sempre o mais barato é o que vende. Então quando a gente tem alguma empresa, tipo, a gente fez uma gravação no podcast na Raça com a barraca do Ilinha, o cara é monstro, é surreal. Fez o site, foi a primeira barraca de rua lá do Brás, que tinha site quando fechou na pandemia, tá crescendo muito, tem um atendimento foda, tem uma entrega foda, o cara tá revolucionando o Brás. Então são esses tipos de lojistas que a gente tá trazendo para próximo do aplicativo, que vão te ajudar. E lá dentro também você vai encontrar a aba de cursos, a aba de treinamento, onde você vai ter cursos pagos, cursos gratuitos, treinamentos gratuitos, para você estar aprendendo. A gente postou um artigo lá de como aumentar suas vendas no Dia dos Namorados. Não sei se você sabe, mas o WhatsApp Pagamentos, que é chamado de WhatsApp Pay, já foi liberado no Brasil. Você pode estar utilizando ele também. E tem várias novidades lá dentro. Tem a aba do podcast também aqui do Spotify. Você pode ouvir o podcast dentro do aplicativo. Lá também tem o canal do YouTube. E sempre a gente está criando novidades para o aplicativo não ser só um aplicativo de compra. Nós estamos transformando o Guia Brás em uma comunidade do Brás. A maior comunidade hoje, já somos mais de 10 mil usuários no aplicativo.
estão batendo a marca aí de quase 12 mil. E esse que tá sendo legal, não é só compra, botar o comprador com vídeo, não. Lá nós vamos dar treinamento de como já estamos fazendo, colocando artigo, já estamos desenvolvendo um blog para você ter notícia pelo menos, no mínimo, 7 vezes na semana, uma postagem por dia. Estamos criando vários e vários conteúdos. Estamos desenvolvendo um projeto que está começando a fazer um barulho, chamado Na Raça, com Danilo Silva, da Dr. Blackout, a Jéssica Holanda, da Jess Shoes, e modelo também do Braz. Então a gente está criando uma das maiores evoluções digital do Braz. E você que ainda não conhece o podcast no YouTube chamado Na Raça, entra lá no YouTube, acessa Na Raça, você vai amar. Lá a gente já contou a história do Danilo, da Dr. Blackout, contamos a história da Jéssica, que é modelo e também dona da Jess Shoes. A gente já tá com um vídeo lá da barraca do Irinha, puta história emocionante, o cara é foda. E hoje, quinta-feira, vamos gravar com mais um lojista que eu vou falar durante o podcast. Então vai lá, acessa no YouTube Na Raça, que você vai amar esse podcast em vídeo. Pessoal, eu fico por aqui, espero que tenha te ajudado esse podcast, você tenha entendido um pouco mais o que é o Bitcoin. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo podcast. Guia Brascast, o podcast oficial do Braz.